Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Meu Cartório e nós estamos estudando as alterações da Lei 14.382 de 22 no ordenamento jurídico, tá? Especialmente com relação aos registros públicos. E hoje a gente vai tratar sobre o registro de títulos e documentos, o famoso RTD, tá? Houve algumas alterações bem interessantes e pertinentes, então vamos começar sem mais delongas. Tá? Vamos estudar a partir desse material aqui, alterações no registro de títulos e documentos pela Lei 14.382 de 22. Meu nome é Maicon. Começando então pela Lei 6.015 de 73, a LRP, aqui do lado esquerdo, na coluna esquerda, a redação antiga, e do lado direito, coluna direita, nova redação. Tá? Então tudo que eu já falei e mencionei nos outros vídeos a respeito da digitalização dos serviços, contagem de prazos, emolumentos, assinatura eletrônica e certidões, que eu falei lá no primeiro vídeo de RI, permanecem válidas aqui também para o RTD, tá? Em especial com relação à contagem de prazos, né, lá no artigo 9º, parágrafo 1º, vamos até reler aqui, serão contados em dias e horas úteis os prazos estabelecidos para a vigência da prenotação, para os pagamentos de emolumentos e para a prática de atos pelos oficiais dos registros de imóveis, de títulos, documentos e civil de pessoas jurídicas, incluída a emissão de certidões, exceto nos casos previstos em lei e naqueles contados em meses e anos. Tá? Então, o prazo no RTD passa a ser contado em dias e horas úteis, a exemplo do RI e do RCPJ. Tá? Somente excluiu-se aqui realmente o RCPN, por uma omissão do legislador, e eu entendo que foi uma omissão intencional. Ok? Continuando então, vamos ao que interessa. Entrando especificamente aqui no RTD agora, efeitos do registro facultativo, foi incluído o artigo 127A na Lei 6.015, que diz o seguinte: o registro facultativo para conservação de documentos ou conjunto de documentos de que trata o inciso 7 do caput do artigo 127 desta lei terá a finalidade de arquivamento de conteúdo e data, não gerará efeitos em relação a terceiros e não poderá servir como instrumento para cobrança de dívidas, mesmo que de forma velada, nem para o protesto, notificação extrajudicial, medida judicial ou negativação nos serviços de proteção ao crédito ou congêneres. Tá? Então ele dá uma maior normatização aqui com relação àquele registro facultativo que consta do artigo 127, inciso 7. Vamos ler. O artigo 127, no registro de títulos e documentos, será feita a transcrição. 7. Facultativo de quaisquer documentos para sua conservação. Tá? Então, realmente, é somente para a conservação do documento. Tá? Ele não vai gerar efeitos em relação a terceiros e não pode servir como instrumento para a cobrança de dívidas, mesmo que de forma velada, nem mesmo para protesto, nem mesmo para notificação extrajudicial, tá? Nem para medida judicial ou negativação do serviço de proteção ao crédito ou congêneres, ok? Então fica bem claro aqui, tá? Que a intenção aqui é realmente deixar o registro facultativo somente para conservação daquele documento. Inclusive, ele passa a ser realizado em um livro diferenciado, no livro F, que foi criado a partir da lei, tá? Embora já existisse no Código de Normas de Serviço, de São Paulo, na maioria dos estados aí não existia esse livro F, então ele passa a existir agora em nível nacional. Tá? Então, continuando aqui, o parágrafo 1º do artigo 127A, o acesso ao conteúdo do registro efetuado na forma prevista no caput deste artigo é restrito ao requerente, vedada a utilização do registro para qualquer outra finalidade, ressalvadas: inciso 1, requisição da autoridade tributária, em caso de negativa de autorização sem justificativa aceita. Inciso 2, determinação judicial. Então, inaugurou uma restrição à publicidade desses registros que são efetivados aí de modo facultativo, apenas para a conservação do documento, tá? Então, o único que vai ter acesso a esses documentos é realmente a pessoa que requereu o registro. Com as exceções aqui dos incisos 1 e 2, né? O inciso 1 fala da requisição da autoridade tributária, portanto, o fisco aí vai poder acessar esses documentos quando o próprio requerente simplesmente se negar a fornecer, tá? E por determinação judicial, por óbvio, né, a determinação judicial pode exigir a apresentação de quaisquer documentos em quaisquer registros públicos, e não será diferente aqui com relação ao RTD e o registro facultativo. Parágrafo 2º. Quando se tratar de registro para fins de conservação de documentos de interesse fiscal, administrativo ou judicial, o apresentante poderá autorizar a qualquer momento a sua disponibilização para os órgãos públicos pertinentes,
que poderão acessá-los por meio do CEP, sem ônus, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, dispensada a guarda pelo apresentante. Tá? Então, aqui é uma forma bastante útil de utilização desse registro facultativo com relação àqueles livros e documentos que as pessoas jurídicas, em especial, precisam guardar, né, com relação a questões fiscais, documentos de interesse fiscal, administrativo ou judicial. Então, ele vai poder simplesmente registrar esses atos no RTD, então ele vai poder não guardar, né, consigo esses documentos. Muitos desses documentos têm prazo de guarda, enfim, mas agora ele pode simplesmente guardar no RTD, né, e então inutilizá-los de forma tranquila aqui. Tá? Então isso vai ser regulamentado pelo CNJ, mas a princípio, tá, vai ser possível a utilização do CEP para o acesso pelo fisco e pelas autoridades administrativas e judiciais desses documentos. Ok? Continuando então, parágrafo 3º, a certificação do registro será feita por termo, com indicação do número total de páginas registradas, dispensada a chancela ou rubrica em qualquer uma delas. Ok? Regras de escrituração, portanto, aqui na certificação do registro facultativo. Parágrafo 4º foi vetado. Vamos ver qual foi o trecho vetado. Trecho vetado. Parágrafo 4º. A certidão do registro efetuado na forma prevista no caput deste artigo ou qualquer outro documento expedido deverá conter a informação expressa e em destaque de que o registro referido não gerará efeitos em relação a terceiros, e as vedações ressalvadas na parte final do caput deste artigo deverão constar em destaque, de forma transversal, em quíntuplo do tamanho da fonte de seu texto, em cada página da certidão ou de qualquer outro documento expedido. Tá? Vamos ver qual é a mensagem de veto. Apesar da meritória, a intenção do legislador, a proposição contraria o interesse público, uma vez que a exigência de que o tamanho da fonte de advertência seja 5 vezes maior que a fonte normal do texto da certidão, mostra-se manifestamente excessiva e tecnicamente inviável, tendo em vista que demandaria a utilização de mais da metade da folha da certidão somente com essa informação, o que tornaria ainda ilegível o texto original. Tá? Então, só a título histórico aqui, na verdade, essa parte final aqui que trouxe a questão do veto. Né? Sabemos que não é possível vetar somente uma parte do dispositivo, por uma expressa disposição constitucional. Então, foi vetado todo o dispositivo, mas me parece aqui que a intenção não foi retirar essa previsão inicial aqui, tá? Que esses documentos devem conter uma informação expressa e em destaque de que o registro não gera efeito em relação a terceiros, tá? E aqui chegou no Senado Federal e eles colocaram mais essa última parte aqui, tá? Com relação às vedações lá do final do artigo, do caput do artigo, que fala que não pode ser utilizada para notificação extrajudicial, nem para cobrança, nem para protesto, deveria constar isso em fonte 5 vezes maior do que a fonte normal. Então, realmente geraria uma coisa abismal ali, que não teria como... seria elegível o texto, conforme a Presidência da República consignou aqui. Né? Concordo aqui com essa questão do veto, embora a primeira parte aqui fosse bastante interessante, né? E talvez os códigos de normas mantenham essa questão aqui. Indo agora para os atos sujeitos a registro, artigo 129, caput, diz que estão sujeitos a registro, no registro de títulos e documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros. Então é o registro para surtir efeitos em relação a terceiros, lá do artigo 129. Tá? Houve algumas alterações, vamos vê-las uma a uma. O item 2, os documentos decorrentes de depósitos ou de calções feitas em garantia de cumprimento de obrigações contratuais, ainda que em separado dos respectivos instrumentos, foi revogada, tá, essa disposição. Agora não mais necessitam do registro aqui para surtir efeito em relação a terceiros esses documentos. Tá? O item 5, os contratos de compra e venda em prestações com reserva de domínio ou não, qualquer que seja a forma de que se revistam, os de alienação ou de promessa de venda referentes a bens móveis e os de alienação fiduciária. Houve uma alteração dessa redação que eu acabei de ler e ela passa a constar da seguinte forma. Os contratos de compra e venda em prestações, com reserva de domínio ou não, qualquer que seja a forma de que se revistam, e os contratos de alienação ou de promessas de venda referentes a bens móveis. Ok? Então, houve aqui uma alteração para a retirada aqui da alienação fiduciária, né? Embora a alienação fiduciária tenha sido, na verdade, deslocada para o item 10, conforme a gente vai ver. O item 9, da forma como era antes, os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de subrogação e de dação em pagamento.
e passa a constar o seguinte: os instrumentos de subrogação e de dação em pagamento, ok? Então, o que ele retirou daqui foi a seção de direitos e créditos, ok? Porém, ele também vai ir para o item 10 aqui. Vamos para o item 10, então, que não existia, mas é uma junção do antigo artigo, melhor dizendo, é uma junção do antigo item 5 com o item 9, e passa a constar da seguinte forma: a cessão de direitos e de créditos, a reserva de domínio e a alienação fiduciária de bens móveis, ok? Então, a alienação fiduciária de bens móveis continua sendo realizada no RTD, tá? Para surtir efeitos em relação a terceiros, e na verdade trata-se aqui de um registro constitutivo, né, do direito real, conforme consta do nosso Código Civil. Foi incluído também o item 11, que diz o seguinte: as constrições judiciais ou administrativas sobre bens móveis corpóreos e sobre direitos de crédito. Tá? Então, essas constrições judiciais ou administrativas, né, judiciais, a penhora, o arresto, o sequestro, eles passam a ser, então, registrados aqui, né, de forma obrigatória para gerar efeitos em relação a terceiros. Tá? O que é muito salutar aqui para o RTD, tá? E para o ambiente de negócio em geral. Tá? Então, traz aqui para o RTD também todas essas constrições judiciais ou administrativas sobre bens móveis, né, e direitos de crédito. Ok? Parágrafo 1º. A inscrição em dívida ativa da Fazenda Pública não se sujeita ao registro de que trata o caput deste artigo, para efeito da presunção de fraude de que trata o artigo 185 do CTN. Vamos ler o artigo 185 do CTN. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas ou seu começo por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Tá? Então, o fisco ganha aqui uma garantia a mais, né? No parágrafo 1º, de que a inscrição em dívida ativa da Fazenda Pública não se sujeita a esse registro, tá? Do artigo 129, para efeitos da presunção de fraude. Tá? Então, a fraude continua aí, independentemente de registro. Tá? Permanece a revelia do sistema. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo não se aplica ao registro e à constituição de ônus e de gravames previstos em legislação específica, inclusive o estabelecido, inciso 1, na Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, e no artigo 26 da Lei 2.810, de 2013, que vai tratar dos ativos financeiros aí, e também dos ativos imobiliários. Tá? Então, aqui no Código de Trânsito Brasileiro já prevê o registro, né, da alienação fiduciária e de outros direitos reais sobre veículos automotores. Tá? E o artigo 26 da Lei 2.810 traz a questão dos ativos financeiros, eu coloquei aqui embaixo. Artigo 26. A constituição de gravames e ônus, inclusive para fins de publicidade e eficácia perante terceiros, sobre ativos financeiros e valores imobiliários, objeto de registro ou de depósito centralizado, será realizada exclusivamente nas entidades registradoras ou nos depositários centrais em que os ativos financeiros e valores imobiliários estejam registrados ou depositados, independentemente da natureza do negócio jurídico a que digam respeito. Ok? Então, tratando-se aí de ativos financeiros, valores imobiliários, que tem registro, né, nas respectivas entidades, não será necessário, então, o registro no RTD, ok? E, da mesma forma, os veículos automotores que continuam sendo registrados, os direitos sobre esses direitos reais sobre veículos automotores, nos órgãos administrativos de trânsito, ok? O artigo 130 sofreu alteração, porém, a vigência dele é só a partir de 2024, conforme consta do artigo 21 da Lei 14.382, essa lei entra em vigor, inciso 1, em 1º de janeiro de 2024, quanto ao artigo 11, na parte em que altera o artigo 130 da Lei 6.015. Tá? Então, esse artigo 130 ele sofreu bastante alterações, a gente vai ver aqui quais são elas, porém, elas ainda não estão vigentes, apenas estarão vigentes a partir de 1º de janeiro de 2024, ok? Então, se antes disso, vamos dar uma olhadinha como é que ficou a questão do artigo 130. Como ele estava redigido antes, dentro do prazo de 20 dias, da data da sua assinatura pelas partes, todos os atos enumerados nos artigos 127 e 129 serão registrados no domicílio das partes contratantes, e quando residam estas em circunscrições territoriais diversas, far-se-á o registro em todas elas, ok? Então, é o que está vigente no momento, até o dia 1º de janeiro de 2024, tá? Então, a possibilidade aí do registro em até 20 dias de todos os atos aí que devem ser registrados no RTD, tá?
E a partir, então, do registro, dentro desse prazo de 20 dias, os efeitos retroagem, né? Retroagem a data da assinatura do instrumento. Conforme o parágrafo único aqui, os registros de documentos apresentados depois de fim do prazo produzirão efeitos a partir da data da apresentação, né? Então, se passar o prazo de 20 dias, os efeitos passam a ser produzidos, né, a partir do registro. Porém, se for feito dentro dos 20 dias, os efeitos retroagem desde a data da assinatura do instrumento. É isso que diz hoje o artigo 130 e vai continuar assim até, então, 1º de janeiro de 24. Porém, a partir de 1º de janeiro de 24, vai alterar, então, essa sistemática, tá? E vai ficar assim, artigo 130. Os atos enumerados nos artigos 127 e 129 desta lei serão registrados no domicílio. Inciso 1, das partes, quando residirem na mesma circunscrição territorial. 2, de um dos devedores ou garantidores, quando as partes residirem em circunscrições territoriais diversas. Ou 3, de uma das partes, quando não houver devedor ou garantidor. Tá? Então, verifica-se aqui que agora, a partir de 24, né, então, somente haverá um RTD competente para o registro, tá? Sempre. Hoje, o que vigora é que, se as partes residem em domicílios diferentes, né, circunscrições do RTD diferentes, deve-se registrar em ambas as circunscrições. Porém, vai deixar de ser assim a partir de 24. Tá? Então, quando as partes residirem na mesma circunscrição, o RTD competente vai ser aquele efetivamente da circunscrição territorial deles. Tá? Agora, quando forem circunscrições territoriais diversas, aí a competência vai ser do domicílio do devedor ou do garantidor. Tá? E quando não houver devedor nem garantidor, aí vem para o inciso 3º, de uma das partes. Então, né, de qualquer uma das partes aí, quando não houver devedor ou garantidor. Mas vai ser sempre um RTD apenas, ok? Parágrafo 1º, os atos de que trata este artigo produzirão efeitos a partir da data do registro, né? Então, acaba com a retroação dos efeitos aí, né? No caso de ser feito dentro do prazo de 20 dias. Então, não mais haverá esse prazo aqui, ok? O que é justo, né? Pois dentro desses 20 dias aí poderia ocorrer alguma alteração no objeto do contrato, né? E isso afeta aí a segurança jurídica. Então, a partir de 24 aí vai ser corrigida aí essa questão, ok? Parágrafo 2º, o registro de títulos e documentos não exigirá reconhecimento de firma e caberá exclusivamente ao apresentante a responsabilidade pela autenticidade das assinaturas constantes de documento particular. Tá? Então, a partir de 24 aí, não será mais exigido o reconhecimento de firma, tá? Cabendo ao próprio apresentante aí se responsabilizar pela autenticidade dessas assinaturas constantes do documento particular. Tá? E vai haver uma exceção, apenas no parágrafo 3º, que diz que o documento de quitação ou de exoneração da obrigação, constante do título registrado, quando apresentado em meio físico, deverá conter o reconhecimento de firma do credor. Tá? Então, com relação a esse tipo de documento de quitação, de exoneração de obrigação, permanece necessária aí o reconhecimento de firma por parte do credor, né, a fim de garantir aí um mínimo de segurança jurídica aí para que não seja possível realizar o cancelamento, né, dessas obrigações sem que o credor tenha anuído com isso, ok? Então, seria isso nessa primeira aula. Na próxima aula a gente vai ver a questão dos livros de serviço, que sofreu bastantes alterações aí. Então, até a próxima. Valeu, um abraço e até mais.